Olá! Nesse vídeo falaremos dos aspectos iniciais da introdução ao O. O que é a orientação a objetos, né? É um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas objetos. Então vocês vão estudar aqui nessa disciplina, vão estudar análise de sistemas, vão estudar projeto de sistemas e todas essas disciplinas vocês vão estar estudando a orientação a objetos, tá? Que é, vamos colocar assim, a metodologia de programação padrão atualmente aí, até os dias atuais. Bem, mas o que são os tais objetos, né? São abstrações dos objetos reais existentes. Todo objeto possui três características: estado, conjunto de propriedades de um objeto, comportamento, conjunto de ações possíveis sobre o objeto e unicidade. Todo objeto é único. Bem, eu vou fazer esse vídeo agora um pouquinho diferente, porque eu vou mostrar aqui alguns objetos para vocês. Bem, esse aqui é um HD externo. Como é que a gente sabe disso? Por que não é isso aqui não é um HD externo? Ó, isso é um relógio. Mas como é que eu sei que isso é um relógio e sei que isso aqui é um HD externo, né? Bem, o HD externo é capaz de armazenar dados, armazenar informações. O relógio é capaz de controlar horas. Então, eu tenho funcionalidades como obter horário, por exemplo, num objeto tipo relógio. E tenho obter dados, por exemplo, num HD externo, né? Mas são objetos claramente diferentes, né? Bem, mas e se a gente olhasse para duas pilhas, olha só, duas pilhas praticamente iguais, são duas pilhas, nesse caso aqui Rayovac, né? Dois objetos, são do mesmo tamanho, ó, são aquela palito normal, tá? Bem, quais são as propriedades? Supondo que as duas estão novas e com a mesma quantidade de energia, né? Supondo que as duas estão com a mesma quantidade de energia, ambas têm volume de energia igual. Então, elas são iguais nessas propriedades. Comportamento. Bem, ambas são usadas para fornecer energia. Então, ambas têm as mesmas funcionalidades. Bem, mas como que eu sei que essa pilha não é essa e essa não é essa aqui, né? Como é que a gente sabe isso? Como é que eu não sei que, por exemplo, essa pilha aqui é a mesma que a outra, mas sendo vista por um lugar diferente? Vamos supor, essa pilha está no meio entre duas pessoas, as duas pessoas estão olhando e elas estão chamando uma de pilha 1 e a outra de pilha 2. Mas é a mesma pilha. Como é que eu sei que são duas pilhas diferentes e não uma só, sendo vista por dois planos diferentes, né? Bem, para elas serem a mesma pilha, elas precisariam estar no mesmo lugar no espaço, ó, né? No caso do computador, o mesmo lugar do espaço é o mesmo endereço de memória, né? Então, aqui, ó, eu sei que essa pilha não é a outra porque elas não estão no mesmo lugar no espaço. Mesmo que as pessoas olhem sob óticas diferentes, o local delas no espaço não é o mesmo. É a mesma coisa que acontece aí com objetos em memória, tá? Então agora eu vou diminuir aqui a imagem porque a gente não precisa mais de uma imagem tão grande. Tá, e o que seria uma classe então? Uma classe é um molde, um modelo, um protótipo a partir do qual objetos são criados. É como se fosse uma forma. No caso das pilhas, é como se fosse a fábrica de pilhas. Então, a fábrica de pilhas ela tem a capacidade de gerar quantas pilhas forem necessárias, né? Então, uma classe é algo que a partir dela eu posso criar quantos objetos eu desejar, né? Bem, e aí a gente tem algumas definições importantes. O que são métodos, né? Métodos são funcionalidades ou comportamentos inerentes aos objetos ou suas classes. Então, por exemplo, marcar horas é uma funcionalidade de um objeto tipo relógio. Armazenar dados é uma funcionalidade
de um objeto do tipo HD externo? Fornecer energia é uma funcionalidade de um objeto de pilha, né? Então isso são funcionalidades. Ok, mas o que seriam os atributos, né? São os valores das propriedades de um objeto ou de sua classe, quando os atributos são estáticos. Então, por exemplo, qual o volume de energia que tem nessa pilha aqui? Né? Quantas unidades de energia tem nessa pilha e quantas unidades de energia tem nessa outra? Tá? A gente vai entrar em questões como encapsulamento em vídeos posteriores, onde a gente vai mostrar o seguinte: eu não preciso saber o valor do atributo dessa pilha para perguntar isso. Eu peço uma funcionalidade que ela me retorne essa informação. Tá? Bem, aí cabe uma nota importante para programadores C. A gente está vindo aí de estrutura de dados em C, de programação 2 em C. Então a gente tem que tentar fazer uma ligação, né? Podemos visualizar os métodos como funções de objetos ou classes. Em C, as funções ficam soltas. Mesmo que a gente crie arquivos separados de bibliotecas de alguma coisa, as funções elas não ficam presas a uma classe. Em C++, elas passaram a ficar. Né? Mas como C++ tinha que manter a conversa com C, ela permite tanto as funções dentro de classes, que é o que a gente chama de métodos, ou as funções soltas, que são meramente funções. Java não permite isso. Em Java, todas as funções são métodos, ou seja, eu só declaro uma função no contexto de uma classe. Tá? E os atributos de uma classe se assemelham muito aos campos de uma struct. Então a gente tinha lá as structs, a gente guardava as informações nas structs, e aí os atributos da classe têm essa mesma funcionalidade. Tá? Então essa é uma ideia inicial aí para programadores C, tá certo? Para criar uma classe, nós utilizamos o qualificador class, com o nome da classe. Antes aqui, colocamos qualificador, depois a palavra class, o nome da classe. Esse qualificador pode ser public ou nada. Se eu colocar public, a classe é pública. Se eu não colocar nada, a classe é privada. Eu vou discutir em outro vídeo qual é o efeito de uma classe ser privada, tá? Aqui tem um exemplo bem simples, mas só para mostrar mesmo, e eu vou num outro vídeo detalhar essa situação um pouco melhor. A ideia aqui, basicamente, é que eu tenho uma classe pública produto 1, que está num pacote introdução ao O. E aí eu tenho uma classe privada, teste, no mesmo pacote. E aí eu tenho outro pacote, teste qualificador, onde eu tento importar a classe teste e não consigo. Né? A classe teste qualificador, aqui eu não consigo importar a classe teste porque ela é privada em outro pacote. Já a classe produto 1 eu consigo, tá? Eu vou detalhar um exemplo mais completo disso aqui em outro vídeo para ficar um pouco mais claro, para ficar melhor de explicar, tá? Então, sobre introdução ao O aí, essa questão de conhecer atributos, métodos, né, e a definição inicial de classes, era isso aí. Valeu!